Dica Gel é só aqui com o professor Wesley Torres. O tema da nossa Dica Gel hoje é clima. Aqui a gente tem uma simplificação de como se forma o clima. Isso aqui vai servir para o Enem, vai servir para o vestibular, vai servir até para compreender algumas questões aí de quando você viaja, de quando você vê dinâmicas diferentes. Presta atenção, é uma simplificação para que você possa entender de forma fácil e rápido. Então aqui eu tenho alguns tipos de clima principais: tropical, temperado, desértico, polar e clima montanhoso, que é um clima um pouco diferente dessa dinâmica que a gente vai mostrar. Eu vou ensinar para vocês como que esses climas são influenciados por 3 fatores: a latitude, a altitude e a maritimidade ou continentalidade. Primeira coisa, latitude é a proximidade ou distância da linha do Equador. Latitude é um número de graus que é dado a partir da linha do Equador. Então eu tenho o seguinte, olha só, tenho o planeta Terra, eu tenho a linha do Equador, que corta ele ao meio, divide em hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador está a 0 graus de latitude. Os extremos polos estão a 90 graus norte e 90 graus sul. O que isso tem a ver com o clima? Eu tenho quem fornece energia para o nosso planeta, que é o Sol. Os raios do Sol, eles chegam como se fosse dessa forma no nosso planeta. O que isso quer dizer? Que a região mais próxima da linha do Equador recebe os raios solares de forma mais perpendicular, de forma mais direta. Então, olha aqui, latitude, quanto menor for a latitude, mais próximo de 0, eu vou ter mais chuva e vou ter maior temperatura. Então, as regiões tropicais, elas têm uma quantidade de chuva maior e elas têm uma temperatura mais elevada que as demais. Ok? Já quando for maior a minha latitude, quando for mais próximo de 90 graus, eu vou ter menos chuva e menos temperatura. Mas espera aí, chuva está associada ao calor? Isso mesmo. Para ter chuva, eu tenho que ter evaporação. Para evaporar, eu tenho que ter calor. Regiões quentes são regiões que têm chuvas constantes. A exemplo da região norte do nosso país, da região da floresta amazônica. Então, latitude menor, eu tenho mais chuva, mais temperatura. Latitude maior, menos chuva, menos temperatura. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, altitude. Então, vamos tentar entender esse fator também por meio aqui de um esqueminha. Pessoal, a gente tem regiões de relevo diferenciadas. Lá em cima, a gente tem passando a atmosfera. Para ter calor, quem mantém o calor na atmosfera, o calor no nosso planeta é a atmosfera. O planeta mais quente do sistema solar não é Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, é Vênus, porque Vênus tem atmosfera e Mercúrio não. Olhando aqui nesse esquema, aonde que eu tenho mais atmosfera? Aqui ou aqui nesse local? Na região mais rebaixada. Se a região rebaixada tem mais atmosfera, eu tenho maior retenção de calor. As regiões mais elevadas eu tenho menor retenção de calor. Então a gente vai lá para o esqueminha. A altitude, quanto maior, quanto mais elevado um lugar, eu tenho menos chuva e tenho menor temperatura. Presta atenção nisso aqui. A altitude anula a latitude. Então olha só, se eu tiver a 0 graus de latitude, ou seja, eu estou na linha do Equador, mas se eu tiver em uma região de 5.000 metros, essa região vai ser sem chuva e vai ser uma região gelada. Uma região montanhosa, clima de montanha. Então a gente já viu 2 fatores: latitude, que é a proximidade ou distância da linha do Equador; altitude, a altura do lugar em relação ao nível do mar. Quanto mais alto, ele será mais frio. Tranquilo? Outro fator aqui que vai influenciar: maritimidade ou continentalidade. O próprio nome está falando tudo. Maritimidade, proximidade do mar. Continentalidade, estou longe do mar. Brasília e Rio de Janeiro são regiões tropicais. Porém, uma é mais úmida que a outra, pois o Rio de Janeiro está próximo do mar. Ele sofre a maritimidade, já Brasília sofre a continentalidade. Se eu estou próximo do mar, eu tenho mais chuva. E a outra coisa é menor amplitude térmica. Pessoal, o Sol esquenta durante o dia, durante a noite a gente tem a Lua que não emite radiação para esquentar o nosso planeta. Quando eu estou na região próxima de uma grande quantidade de água como o mar ajuda a manter a temperatura. Quando eu estou numa região que é terrestre, uma região que não está no litoral, eu não tenho nada para manter a temperatura como o mar. Se você pega um punhado de terra e um punhado de água e esquenta e para de esquentar,
A água, ela mantém a temperatura, a terra perde a temperatura mais rápido. Ou seja, o Rio de Janeiro, lá no nosso exemplo, ele vai ter durante o dia temperaturas de 35 graus, durante a noite temperaturas de 28, temperaturas de 26. Brasília tem um período que chega a fazer quase 35, 36 graus durante o dia, durante a noite faz 12 graus, 11 graus. Amplitude térmica diária, diferença entre o dia e a noite. Isso vai configurar os tipos de clima. Clima tropical, próximo da linha do Equador, muita chuva, muita umidade, muito calor. Clima temperado, um pouco mais distante, uma situação intermediária em relação à linha do Equador. Deserto. O deserto ele acontece em regiões onde passam os trópicos. Toda a umidade que está em cima do deserto é deslocada para a região tropical, é influenciado pela latitude. Região polar, também pela latitude, está em altas latitudes. E por último, a de montanha, que é influenciado pela altitude. Desse jeito, você entende de forma fácil o clima, que é cada vez mais constante. Beleza? Essa foi a Dica Geo, professor Wesley Torres. Continua assistindo, assista os blocos de gravação de questões do Enem. E a gente está junto. Até mais. Um grande abraço. E-mail e Facebook aí na tela para você. Tchau, tchau.